Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Acates Podcast, o seu espaço de conexão com o universo de supermercados. E hoje, diretamente da Expo Super, aqui em Balneário Camboriú, trazendo todas as tendências e inovações para você nesse universo de supermercados que estamos aqui. Eu sou Monique Pizzetti, CEO do Grupo Moniari Supermercados, vice-presidente da região sul da Acates, especialista no varejo e serei host desse podcast. E não se esqueça, se você está comigo, lembre-se de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhe esse podcast. Ele está nas suas plataformas favoritas, sejam Spotify, Deezer, YouTube e Amazon Music. E o tema de hoje está inovador. Você está preparado para a nova era? Então vem comigo que eu vou falar tudo para vocês sobre inteligência artificial. Afinal de contas, eu estou com o maior especialista nesse assunto, com vocês, Ricardo Wagner. Sejam muito bem-vindos aqui no podcast da Acates. Bom, Monique, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você para falar desse tema que eu adoro, que é a inteligência artificial. Vamos falar de tecnologia e ajudar todos os varejistas que estão conosco. E nós vamos começar falando de ambidestria. E eu confesso que eu tenho que falar para você que eu sou formada em Sistemas de Informação pela Federal de Santa Catarina. Hoje estou como CEO do Grupo Moniari. Mas desde o início, lá por 2002, eu coloquei a tecnologia na estratégia. Sempre. Qualquer decisão que eu fazia, qualquer squad que eu montava, a tecnologia estava sempre lá. Sempre tinha alguém da TI pensando na solução, pensando e me apoiando. E aí a gente vê muitas empresas ainda olhando para a tecnologia como custo ou como resolver um problema. Conta para mim, Ricardo, como é que você vê tudo isso, principalmente nos tempos de hoje? Principalmente nos tempos de hoje, Monique. Quando a gente fala de ambidestria, é a habilidade de gestores, de líderes, de tratarem seu negócio também olhando da tecnologia. Imagina que uma pessoa ela é 50% negócios e 50% tecnologia. E todas as decisões, elas são decisões em que a tecnologia e o negócio andam juntas. Não tem só a questão, agora tem que tratar de tecnologia, agora tem que tratar de negócio. As coisas são correlacionadas de uma forma que você não tem como separar. E qual é a grande questão? É o conhecimento desses gestores com relação à tecnologia. O que afasta. Muitas dessas pessoas, elas acabam com barreiras mentais restritivas, olhando a tecnologia como um assunto operacional, um assunto do que nos trouxe até aqui da Revolução Industrial. Só que com o advento da inteligência artificial, tudo mudou. A acessibilidade, a facilidade das pessoas acessarem conteúdos diversos através de ferramentas como uma inteligência artificial, muda completamente a forma que você pode gerir um negócio. Muda, por exemplo, a relação que você tem com o consumidor. Esse consumidor ele interage com uma tecnologia que acaba tendo até mais informações que você e sua equipe de vendas. E como que você se prepara para se posicionar e vender para esse novo consumidor? Então, essa para mim é a grande questão hoje, de como levar o letramento para todas as pessoas, em especial para esses gestores, para as pessoas que fazem a coisa acontecer, para elas terem consciência que essa conversa não é uma conversa a se terceirizar, é uma conversa que precisa ser prática e conhecimento de todas as pessoas, independente da geração que ela pertence. Muito Um senhor dono de supermercado com 92 anos, bem-vindo, vai precisar se reinventar e conhecer esse assunto. E acho que o primeiro ponto é bem isso. Vamos falar em soluções, né? Porque problemas a gente não quer ouvir, a gente quer solucionar. Então, eu falo muito aqui como CEO e também para muitos empresários que estão comigo, vamos fazer uma reunião de solução. Chama o RH, chama o contábil, chama a controladoria. E cadê a TI junto, gente? Ela tem que estar lado a lado do CEO, tem que estar lado a lado de qualquer time, né? Esse time multidisciplinar, ele é necessário para todos terem esse entendimento que você falou, não importa a idade, não importa a geração.
Então, você que está com a gente hoje, leve a TI lado a lado, né? Exato. Ela precisa estar do seu lado, te apoiando e te entendendo. Isso, e talvez para quem ouve o podcast já deve ter ouvido falar de empresas tech, a EdTech, HealthTech, FinTech. Isso tendência, nomes de fora, para sofisticar, que são empresas que já nasceram nativas em tecnologia e tem empresas hoje que atuam no setor financeiro, no setor de saúde, no setor de educação. O que difere essas organizações das organizações tradicionais? Os líderes e gestores, os conselheiros e todas essas pessoas que trabalham em cargos de liderança e gestão são pessoas ambidestras em tecnologia e negócios. Essas organizações, às vezes, nem precisa chamar um departamento de tecnologia Legal. ou alguém de tecnologia porque essa competência e esse conhecimento de tecnologia já faz parte desse próprio CEO, desse presidente, desse corpo de direção. Lógico, ter uma pessoa de tecnologia é ainda melhor, porque as demandas que envolve e a complexidade com tecnologia que envolve questões de serviço, envolve questões de segurança, questões de privacidade, Compliance, né? compliance, ética, é um campo vasto, onde a própria área de tecnologia está se reinventando. Sim. Mas o principal ponto é não olhar para esta área como uma área secundária que apoia, que é um centro de custos. É olhar para a tecnologia como uma área de em inglês, profit center, que é a área de receita, de margem. Né? E como que a tecnologia pode me ajudar como negócio para eu conquistar mais clientes, aumentar o meu giro de loja, para eu aumentar a margem dos meus produtos, garantir o abastecimento de produto-chave. Quer dizer, todas as questões que eu imagino que, para quem lida nesse mercado, são fundamentais, a tecnologia está aí para ajudar. Com certeza. E aí agora a gente fala um pouquinho de diversas gerações, né? Então vamos falar um pouquinho agora da gestão de dogmas e gestão de dados. Exato, exato. É a grande questão. Eu acho que a diferença que existe hoje nesse ambiente com a inteligência artificial é a possibilidade de nós acessarmos dados e conseguir, através desses dados, interpretar, gerar conhecimento e tomar decisões baseado no conhecimento que as informações estão trazendo. Né? Então, elas podem validar perspectivas e experiências que pessoas têm. Eu vejo, por exemplo, empresas familiares com sua estrutura, com seu negócio, mesmo nessa era de IA, que continuam a trabalhar em fórmulas que, de certa forma, ainda funcionam. E quando você trata de falar assim, vamos mudar um pouquinho, vamos trazer uma tecnologia para ajudar a ter uma melhor interpretação, para que a gente precisa disso? Vamos gastar dinheiro com isso? Aqui, se a gente lidar com as informações como a gente faz aqui, está tudo bem. Isso é o exemplo da gestão com dogmas, da gestão baseada em opinião e achismo. Ela nem é comprovada, ela é empírica. E que tal, então, não confrontar, mas confirmar essa opinião com dados? Eu adoro uma frase que fala assim, se temos dados, vamos olhar para os dados. Se tudo que nós temos são opiniões, eu fico com a minha. Muito bom, muito bom. E aí é você usar a maioria dos varejistas que estão aqui, tem muito dado já em casa, coletam dado todos os dias, se integram com outras plataformas que coletam dados. Então, a solução está dentro de casa, eu tenho toda a certeza. Agora, basta olhar para ela de modo que ela gere valor para o seu negócio, né? Absolutamente. E aí, como é que a gente pode olhar para esses dados e tirar insights? De diversas formas. Eu vou dar alguns exemplos. Se você tem alguma ferramenta que monitora, por exemplo, o volume de vendas no ponto de venda ou de uma determinada loja, onde você consegue informação de giro, de categorias de produto, de preço de ponta, quem está vendendo, quer dizer, você tem informações que é um mapa do que está acontecendo no varejo. Tá? E você tem as suas informações próprias de dentro da sua casa, que vem de um RP, que vem de um CRM, que vem de uma tecnologia de comunicação e colaboração, um G Suite, uma Microsoft 365, Slack. Existem diversos tipos de ferramenta de colaboração que vão gerando lagos de dados, como a gente chama em tecnologia. Tá? Como você conecta esses lagos de dados com essas informações e, por ela, trabalha com agentes de inteligência artificial para te ajudar a monitorar e também interpretar coisas que estão acontecendo. Então, vou dar um exemplo. Isso não é fictício, já existe, já tem empresas que já utilizam dessa tecnologia, com esse exemplo, como eu estou passando, para
Ao invés de perguntar para um funcionário de trade marketing, para perguntar para um funcionário de vendas ou para um representante, você pergunta direto para a inteligência artificial como está o abastecimento da determinada loja. Quais produtos contribuíram com mais margem nas últimas 2 semanas? Qual está a relação de abastecimento? São informações táticas que você geralmente faz e pergunta no dia a dia, mas como você eventualmente administra mais de 10 mil, 15 mil, 50 mil SKUs, como que fica para você olhar todas essas variáveis? Então você pode botar agentes que podem monitorar 24/7 essas informações e você já delegar atividades para que esses agentes resolvam situações em caso faltou abastecimento, já dispara um pedido para o fornecedor. Um produto não está bem posicionado, coloca ele em evidência no próximo anúncio, na próxima campanha, na próxima promoção, ajudando aqueles humanos que, de certa forma, já administram isso, mas não conseguem fazer com perfeição para tantas variáveis. A grande vantagem dessa nova tecnologia, da própria inteligência artificial, é a possibilidade de hiperpersonalização, é a possibilidade de a gente conseguir colocar a resolução para um único problema, e você pode somar esse único problema a milhares de problemas e agentes trabalhando simultaneamente nessas funções. Quer dizer, a tecnologia acaba te empoderando a criar experiências únicas e personalizadas para cada pessoa, para cada processo, tanto no ambiente interno quanto para cliente. Então, ambiente interno como para empregados, colaboradores, fornecedores, quanto para cliente. Então, quem hoje está entendendo esse universo, está buscando se diferenciar e sair do tradicional. Olha o nível, né, de informação que a gente vai ter para poder gerar novas oportunidades. E aí, Ricardo, eu só queria voltar um pouquinho, que a gente está entrando agora em inteligência artificial, e você falou na palestra, eu gostaria muito que você voltasse dizendo que a inteligência artificial não é algo novo, ela já tem há algum tempo. E também, se você puder explicar para todos os nossos ouvintes aqui, como é que funciona a LLM, né, que é a Large Language Model, e os modelos que ela tem, porque eu tenho certeza que muitos que começaram a entender a inteligência artificial atrelaram ou colocaram um label de ChatGPT, né? E tem muito mais esse entendimento do que simplesmente o ChatGPT. Tem uma série de outras coisas e até mesmo como é que funciona a LLM de fato, porque depois você entrou já nos agentes, né? Então, se você puder agora falar um pouquinho dos conceitos, para quem está aqui pode entender o que seria tudo isso. A gente chama de ChatGPT muito pela própria empresa, que foi a OpenAI, que trouxe a solução e ela democratizou através de um acesso simples de web, onde as pessoas tinham interação com o ChatGPT, que atrás do ChatGPT tem a sigla que você trouxe, LLM, que em inglês, Large Language Model, é um modelo gigante que ele consegue capturar basicamente todas as informações que estão hoje disponíveis na internet com uma linguagem de programação que você consegue interagir com esse banco de dados com seu próprio idioma. Então, você vai com a língua portuguesa, você pergunta alguma coisa e esse sistema ele consegue gerar textos baseado em parâmetros e referências de conteúdo que já estão disponíveis. Então, se eu perguntar para ele, para o GPT, você sabe cantar uma música? Ele vai falar, que música você quer que eu cante? Eu falo, se você fosse sincera, ele vai responder, Aurora. Porque ele já viu alguma coisa escrita na web e ele te respondeu, nossa, você gosta desse cantor, tal, o que você quer saber mais dessa música? E ele vai te provocar essa conversa para você ter interação. Então, esse é o LLM, ele busca esses dados da internet e você pode consolidar esse LLM com outros modelos de dados que também podem ser inúmeros, assim, ele pode ser de telemetria, ele pode ser de informação do seu próprio sistema, e trazer esse LLM, num GPT, junto com os seus dados e criar o seu próprio GPT. Esse é a grande vantagem dessa tecnologia, é que cada empresa, cada organização pode criar sua própria plataforma e essa IA ela vai ser diferente das outras IAs porque ela tem informações que não são informações comuns com outros modelos. Então, para quem sempre já ouviu que dado é o novo ouro, é o novo petróleo, muito por causa disso, porque se você tem os dados corretos e você está de alguma forma trabalhando com esses dados para informação, você tem um diferencial competitivo. E é importante que os modelos, eles já agora são vários provedores desses LLMs,
não mais restrito ao OpenAI, tem diversos concorrentes com outros modelos que geram respostas e dão resultados eventualmente até mais interessantes por negócio, por vertical, por indústria. E outros modelos que podem funcionar, por exemplo, num celular ou num computador, que eles não chamam mais de Large Language Model, eles chamam de Small Language Model, que são pequenininhos que você não precisa pegar o extrato da internet inteira para uma informação de um negócio de varejo. Eu pego um extrato do que eu preciso nesse universo do Large Language Model, coloco no modelo menor, que ele vai ser muito mais eficiente, e ele vai me dar respostas que são muito mais específicas daquele setor que eu quero. Então, é um pouquinho do contexto do que funciona por trás da tecnologia e como você pode, dessa tecnologia, criar uma personalização para a sua própria empresa. E aí a gente falou de hiperpersonalização, né? Aí você pode olhar até do detalhe do SKU, e a gente falou um pouquinho no podcast passado, que eu tenho certeza que você nos acompanhou, sobre como é que a China olha já, a análise, ela olha no detalhe do SKU, todo mundo sabe aqui o que é SKU, no detalhe do produto. Mas o primeiro passo, então, é começar a entender que você pode criar a sua própria LLM, né? Você pode personalizar ela dentro para ela gerar insights para você. Eu acho que isso é uma grande vantagem. E depois você falou um pouquinho de agentes. Quem são esses agentes, né? Que eu tô louca para ter o meu. Eu já tenho agentes, inclusive. O que são os agentes? Vamos trazer em perspectiva. Num organograma, nós temos pessoas que trabalham em determinadas áreas e essas pessoas desempenham funções dentro de um determinado processo. Essas funções em processo, você mensura de alguma forma através de indicadores o que está acontecendo. Então, se eu estou em vendas, eu estou vendo o número de pedidos, o número de fechamento. Se eu estou em marketing, eu estou vendo o número de visualização, de engajamento. Se eu estou em RH, cada um tem a sua métrica. Pois bem, muitas dessas funções nesses processos que hoje são desempenhados com humanos são processos que se repetem. São informações que vêm de um lugar e vão para outro. E toda vez que alguma coisa acontece, é requerido uma ação. Pensando nisso, se você tem todos os dados estruturados, você pode pedir para a inteligência artificial desempenhar a atividade que hoje é feita por esse humano, dentro desse processo, visando as métricas que você tem. E quando você vai no sistema, que é muito simples, você pode interagir com a inteligência artificial falando assim: querida inteligência artificial, eu quero criar um agente de atendimento de clientes. A gente tem muitos chamados e as perguntas são sempre de: onde está meu pedido? A carga já saiu? O que aconteceu? Você consegue me ajudar? Claro que eu posso te ajudar. Primeiro, me dê a fonte dessas informações para eu saber aonde eu posso coletar as respostas das perguntas que vêm. E aí você fala: olha, a gente está aqui, essa base para você. Como você quer que eu responda? As pessoas, você transporta para, por exemplo, para o Uruguai? Você quer que eu fale também em espanhol? Não, vai ser só em português. Quer que eu seja formal ou informal? Mais formal, mas atenda as pessoas porque geralmente vem por necessidade de urgência, então eu quero que você tenha essa característica. E aí você pode entrar num agente e falar assim: eu quero que você tenha conhecimentos de psicologia. Eu quero que você se comporte como uma pessoa que é a pessoa mais habilidosa de atendimento ao cliente. E eu quero que você, inclusive, use a referência dessa empresa, que eu considero que é uma empresa que sabe tratar muito bem o cliente. Quer dizer, você configura e molda esse agente a trabalhar da forma como você quer, e uma vez que esse agente está pronto, ele entra como se fosse um funcionário novo na sua empresa. Quando ele entra como funcionário novo, o que você faz com o funcionário? Você apresenta esse funcionário para a tua equipe, você começa a ver como que ele está respondendo esses processos, você vai sofisticando e treinando. Da forma como você trata um humano que ingressou na sua empresa, você trata esse agente. E com o tempo, esse agente aprende a lidar com essas informações e trabalhar nas atividades que, eventualmente, aquele humano que desempenhava agora pode fazer outra coisa mais interessante, melhor, do que aquela atividade operacional. Eu tenho um exemplo que não é de varejo, mas se você quiser eu te passo um para exemplificar uma atividade que um humano não precisa desempenhar. Quero sim, quero muito, e também quero lembrar que vale que esse agente vai performar bem porque ele vai precisar de treinamento. Exato, precisa de um humano. Vai precisar de um humano. Então a gente vai e volta, a gente vai voltar sempre na mesma tecla, não adianta, a gente precisa desempenhar bem para que algo aconteça bem. Exato. Mas conta pra gente aí esse exemplo. Você imagina, talvez aqui muitos já devem ter visto um policial rodoviário garantindo a segurança de uma rodovia e tentando detectar carros que estão acima da velocidade da via.
Aí fica com um sensor de radarzinho, se passou, conseguiu parar a pessoa, uma multa. Mas é um ser humano, esse ser humano, uma altura começa a bocejar, eventualmente esquece de colocar ali que é manual. Pistolinha começa a ficar pesada. Tem que parar pro almoço, um tempo no banheiro, deu o horário do trabalho, vai para casa e a via tá ali funcionando. Não é mais fácil você colocar um poste com uma câmera, um serviço de inteligência artificial de visão, uma orientação para um agente para que, no radar, toda vez que detecta, faça A, B, C, D e já automaticamente mande. E ali, olha, um agente pode trabalhar na função daquele humano, que pode trabalhar agora outras funções. Esse mesmo policial, ele pode trabalhar em campanhas educativas, no Instagram, vendo outras formas de chegar nas pessoas. A gente vai usar o intelecto humano para coisas que são muito mais importantes e relevantes do que um operacional de ficar vendo se a pessoa está vindo no carro ou não. Eu até hoje, eu ando muito pelo sul, pela Aquafest eu visito muito Guaporé. Eu vejo um policial e falo, meu Deus, a gente vai lembrar dessa fase em que esses profissionais, e, de novo, pela causa nobre que fazem. Causa nobre, a gente vai aproveitar essa mão de obra. Profissional, mas da mesma forma que no passado nós tínhamos uma pessoa que ficava dentro do elevador e perguntava para você que andar você vai, ele apertava o botão para você, e hoje a gente conta e fala, nossa, existia esse tipo de profissão. Com o advento da inteligência artificial e desse mundo de agentes, a gente vai ver uma série de profissões que nós vamos olhar para trás e falar assim, eu não acredito que tinha um humano dedicado que fazia isso, e ainda ficou preocupado que veio uma tecnologia e substituiu, que permitiu que hoje eu faça um trabalho muito mais digno e interessante. Exatamente, é nesse mindset que a gente precisa, né? O desenvolvimento do intelecto humano mesmo, vai ser natural, né? E muitas vezes hoje na empresa a gente só se mexe quando tem o quê? Com competitividade, quando tem o concorrente. Desse jeito a gente vai abrir portas para fazer, né, funções e outras tarefas que antes não eram feitas ou a gente não conseguia dar atenção para tudo realmente, né? Até porque, como você falou, o custo é a base de tudo, o investimento. Então agora vai poder abrir portas e dar muita clareza. Sensacional. Muita clareza. E para mim, o fascinante dessa conversa é que fica, no mundo de negócios, se a tecnologia permite essa hiperpersonalização, o que muda na minha mentalidade de negócio? Uma questão que já deve mudar de imediato é não tratar todo mundo igual. Se você está no mundo hiperpersonalizado, você não está num mundo de média, de maioria, de normal. E aí entendi, mas como que eu hiperpersonalizo? Quais são os teus clientes extremos? Quais são os teus funcionários extremos? Como que você pode adaptar esse ambiente, as ferramentas e o processo para que esses extremos consigam interagir contigo? E como a inteligência artificial pode ajudar? É absolutamente fascinante o que está acontecendo hoje no mundo de inteligência artificial, quando a gente olha o que ela pode fazer para pessoas com deficiência. A inteligência artificial funcionando como um olho num celular e permitindo e ajudando uma pessoa cega a navegar por ambientes. Serviços de legenda já ajudam pessoas com baixa audição ou pessoas surdas a consumir um determinado conteúdo, um vídeo ou um podcast, o que a gente pode passar isso com voz. A gente tem exemplos para dislexia, para deficiência de aprendizado, para neurodiversidade, para mobilidade. Assim, todas as possibilidades que são inerentes a humanos. No mundo passado, antes da era da IA, nós olhávamos essas pessoas como um problema de saúde em que pena, a gente vai precisar adaptar e essa pessoa tem um problema. Não. Quem tem um problema agora no mundo da IA é você que não tem as ferramentas, que você não está entendendo que o seu ambiente que é deficiente, você não está permitindo um consumidor de participar e comprar teu produto. Eu tenho um amigo com paralisia cerebral que ele fala, eu tenho paralisia cerebral, mas o meu dinheiro não. Eu tenho paralisia cerebral, mas o meu dinheiro não. Ricardo, que exemplo você pode dar? Todos os vídeos que você venha publicar, inclua a legenda. O seu site é acessível para um leitor de tela, sim ou não? Você tem escada para entrar no seu supermercado? Lembra que é a escada que faz o teu prédio ser inacessível. O problema não é a cadeira de rodas. Né? É o vídeo que não tem legenda que é deficiente. O problema não é a pessoa surda. É o site que não funciona para um leitor de tela que é deficiente. O problema não é a pessoa cega. Essa mentalidade no mundo de negócios vai precisar mudar. A forma como a gente observa e olha pessoas é olhar não pelas fraquezas e limitações,
É a gente olhar o ser humano pelo seu potencial e pelas suas habilidades. E como a gente conecta esse potencial e habilidade para fins como criar um ambiente de trabalho onde as pessoas consigam se expressar, para clientes que consigam conectar com a sua marca para os produtos que eles precisam, da forma como eles querem. Então, é esse mundão novo que a gente caminha. É isso mesmo. E trazendo um paralelo para a nossa primeira palestra hoje que abriu aqui a Expo Super, é criar empatia, né? E olhar o indivíduo como ele é e fazer de tudo por ele. Sejam ele fornecedor, colaborador, cliente, que nada mais é olhar para ele no detalhe, né? Eu acho que a inteligência artificial vem para somar e fazer isso acontecer, né? E o nosso bate-papo está chegando ao fim, é isso mesmo? Poxa vida. Não, temos tanta coisa para conversar. A parte de empatia, eu acho que proximidade gera empatia. Sim. A grande questão da inteligência artificial é, você quer adotar a inteligência artificial? Conheça mais de humanos. Boa, conheça mais de humanos. Né? Sensacional. E eu ia dar uma sugestão também. E agora? Comece criando um comitê na sua empresa para pelo menos algumas horas do mês falar sobre inteligência artificial. Faça com que os seus colaboradores se inscrevam nesse comitê, que você vai ver que a psicologia positiva, ela é multiplicadora. Absolutamente. Porque, como o Ricardo falou, será uma obrigação todos nós sabermos sobre tecnologia. Então, faça isso na sua empresa a partir de hoje, instigue isso. Seja aberto, faça com que as pessoas criem esse movimento, que quanto mais cedo você fizer, mais longe você chegará. Ricardo, vamos fechar? Você quer dar uma última palavrinha? Esse papo tá tão bom, né? É um papo maravilhoso. Contar que eu tô nessa jornada, apoiando empresas familiares e empresas Brasil afora. Também estou responsável de um movimento chamado IA para Todos, dentro da Startse Educação. É um movimento que visa levar o letramento de inteligência artificial para mais de 1 milhão de brasileiros. É um curso gratuito de 3 horas e meia. É prática, quem puder depois colocar em busca ou no próprio GPT, Startse, Movimento IA para Todos, vocês vão encontrar esse curso que pode ajudar e indica esse curso para as pessoas mais vulneráveis que vocês conhecem. É um curso desenhado para crianças de 8 a 108 anos de idade. Então, fica ali a dica de uma coisinha que a gente está tentando levar esse letramento para mais pessoas. E no que eu puder ajudar, em rede social, pode ter meu contato. Vai ser um prazer poder apoiar e continuar essa conversa. Ricardo, obrigada. Obrigado. A CAT está de portas abertas sempre para te receber. E eu espero que hoje essa conversa tenha contribuído para ampliar o seu olhar sobre esse tema. E não esqueça de compartilhar com o seu amigo esse nosso podcast. E até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.